Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos abençoe. Que Ele continue conosco, nos amparando e nos fortalecendo sempre. A doutrina espírita é uma doutrina extremamente consoladora, esclarecedora e libertadora. Se observarmos os acontecimentos da vida, perceberemos que a doutrina espírita nos traz os esclarecimentos necessários para nos proporcionar paz, tranquilidade, otimismo e esperança diante da existência terrena. Nós sabemos da grande dor que a morte causa. Sabemos como ela pesa no coração daqueles que acreditam que depois da morte nada existe, que a vida se extingue no fenômeno biológico da morte, que nunca mais veremos os entes queridos, os amados de nossa existência, os nossos amigos e companheiros, que a vida está entregue ao acaso e as coisas se atropelam sem lógica e sem sentido. Então, para essas pessoas, quando a morte de um ente querido chega, a dor é terrível. A doutrina espírita nos mostra e nos prova através de uma lógica fantástica, através da fenomenologia mediúnica, que os sepulcros estão vazios, que a vida continua depois da morte e que o reencontro acontecerá um dia. E antes disto, o contato e a comunicação entre os dois planos da mesma vida, para nos trazer a alegria das notícias do mundo espiritual, da vida perene. A doutrina espírita é, sim, uma doutrina consoladora, porque nos mostra que não existe penas eternas, inferno, onde iremos passar a eternidade queimando sem nos consumir, onde os equívocos, os erros e os crimes são irreparáveis. A doutrina espírita nos apresenta o amor de Deus e sua misericórdia, dando aos filhos a oportunidade de crescer, de se transformar, nos provando que nós somos arquitetos, engenheiros, construtores do nosso futuro, da nossa felicidade ou de nossa desdita, provando que as dores nada mais são do que corrigendas, do que experiências para o nosso crescimento. A doutrina espírita é consoladora porque mostra que não existe erro irreparável, nos livrando da culpa que nos puxa para baixo, da culpa que nos deprime e nos faz perder o sentido da existência e perder a esperança. A doutrina espírita nos mostra que é possível a reabilitação, que é possível a transformação, que é possível o ressarcir dos nossos equívocos, não apenas com as experiências dolorosas, mas com o amor que cobre a multidão de pecados, como diz Jesus. Mas o Espiritismo não é apenas o consolador, é uma doutrina esclarecedora. É a doutrina que nos esclarece que aquele que nasce com alguma deformidade ou enfermidade, ou numa situação social difícil,
não é alguém que fora desprezado por Deus, não é alguém que está pagando pelas culpas do Pai, nem tampouco pelo pecado original. A doutrina espírita nos mostra que é aquele que retorna num processo reeducativo que faz parte do seu crescimento e que tudo passa. E isso nos mostra a beleza e a justiça de Deus. Porque aqueles que acreditam na unicidade das existências, aqueles que acham que não existe a reencarnação, eles se debatem em questionamentos em relação à justiça de Deus. Porque não conseguem explicar porque uns nascem doentes e outros saudáveis. Uns em grande dificuldade, para outros a vida parece sorrir. Não conseguem explicar os enigmas do problema do ser, do destino e da dor que a reencarnação consegue explicar para todos nós. Doutrina espírita que é esclarecedora diante daquilo que parece injustiça, mas que na realidade é a justiça de Deus se realizando não para condenar aquele equivocado, mas para reabilitá-lo. Não para levá-lo a um expurgo eterno de sofrimento e de dor, mas de dar-lhe esperança de transformação, esperança de reabilitação. A doutrina espírita é consoladora. A doutrina espírita é esclarecedora. E a doutrina espírita é libertadora. Nos liberta das algemas dos dogmas que teríamos que aceitar mesmo sem compreender, sem entender. A doutrina espírita nos liberta da fé cega que faz com que acreditemos em absurdos. A doutrina espírita nos propõe a fé raciocinada. Como disse Allan Kardec, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Trazendo a fé raciocinada, a doutrina espírita nos liberta da crença cega e nos mostra que acreditamos em Deus não porque alguém nos disse ou porque alguém nos ensinou. Acreditamos em Deus porque raciocinamos e partimos da premissa que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E observando a natureza, a harmonia dos mundos, a beleza da vida, percebemos que aquilo que não é obra, criação do homem, é criação de um ser superior, que nós chamamos de Deus. E que Jesus, de uma forma tão simples, amorosa, chama de Pai. E nos ensinou a chamar de Pai. Doutrina espírita libertadora. Porque nos mostra que há uma viagem evolutiva do átomo ao anjo, que um dia fora átomo. Nos liberta do medo da morte, do medo do inferno, do medo do diabo, nos mostrando que, em realidade, nós estamos inseridos num processo muito maior, num processo iluminativo, num processo plenificador, num processo de edificação do reino de Deus em nossos corações. Sendo a doutrina espírita consoladora, esclarecedora e libertadora, ela nos traz uma leveza diante da vida. Ela nos traz um entendimento diante da dor, diante daquilo que parece ser um grande mistério.
A doutrina espírita nos convida ao raciocínio, ao desenvolvimento da inteligência e do sentimento, aliando o pensar e o sentir, o raciocinar e o amar para a aquisição da sabedoria sobre a existência e, por isso mesmo, da transformação da própria vida, dando à vida objetivos, focos, dando à vida um sentido mais amplo que ultrapassa o espaço restrito e o tempo entre o berço e o túmulo. Porque nos mostra que antes do berço já existíamos. E depois do túmulo continuaremos a existir. Doutrina espírita que nos mostra que esse espaço e tempo entre o berço e o túmulo tem relação direta com o passado e vai ter causas para o futuro. E que nós somos os construtores de nossa felicidade. Doutrina espírita consoladora, esclarecedora e libertadora, que tem como Jesus o modelo de bondade, de amor, a ponte que desceu do céu à terra para nos levar da terra aos céus, nos proporcionando uma integração com Deus como ninguém outro fez, nenhum outro. Jesus nos convida a chamar Deus de Pai, a sentir Deus como Pai, e nos prometeu a doutrina espírita como Consolador, o Consolador que iria nos relembrar tudo aquilo que ele havia falado e sabia que o homem, com o passar dos séculos, iria deturpar para adequar com as suas próprias conveniências, mas também doutrina que traria revelações novas sobre o problema do ser, do destino e da dor. Doutrina espírita que nos faz sorrir e entender que somos imortais, que não morreremos jamais, que já estivemos outras tantas vezes no cenário do mundo, experimentando outras tantas personalidades, aquisições necessárias para voltarmos à casa do Pai. E que hoje aqui estamos, não sendo esta a última vez, porque retornaremos quantas vezes sejam necessárias, até nos transformarmos em anjos. Doutrina espírita é doutrina dos espíritos. Doutrina espírita é doutrina de Jesus. Doutrina espírita é doutrina de Deus. Ah, como eu amo a doutrina espírita. Como eu amo que me mostrou Jesus com toda a sua beleza e esplendor, que me mostrou a vida com toda a sua relação de causa e efeito, e a possibilidade de crescermos edificando o reino de Deus em nossos corações. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus que nos prometeu e cumpriu a promessa enviando o Consolador, a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe.